Então, a gente teve, nessa semana, as demissões de 2 subprefeitos, né? Capela do Socorro, na Zona Sul, e também subprefeitura de Pinheiros, na Zona Oeste, depois de o senhor se manifestar contra falhas na zeladoria dessas áreas, né, da cidade de São Paulo. E também, prefeito, a gente observou, sobretudo na região do Itaim Bibi, né, algumas denúncias de bueiros que de fato estão entupidos e também de falha no escoamento de restos de obras, né, até com concreto preso ali nos bueiros. Que tipo de trabalho está sendo feito nesse sentido? Eu queria que o senhor falasse sobre essa decisão também, né, da troca dos subprefeitos. Carla, eu gosto tanto da entrevista na Band, vocês trazem assuntos tão importantes para a cidade, a gente poder ter a oportunidade de compartilhar com os ouvintes. A gente, no exercício da função de prefeito, evidentemente que eu tenho que ser uma pessoa que vai cobrar de toda a equipe para prestar um bom serviço, né? Então, é só dizer aqui que é natural, quando eu faço uma demissão, que eu não me sinto atendido naquilo que eu entendo como importante de resultado para a população. Então, isso é natural, né? A gente sempre tem. Muito rapidamente, só para o ouvinte entender, eu... Espera um pouquinho. Ai, momento tão crítico. Destrava. Isso. Travou, hein? Travou. Voltou? Voltou. Agora. Voltou. Prefeito. O senhor ia iniciar o raciocínio agora. Isso. Tá. Então, eu estava falando que é natural, às vezes, a gente poder fazer demissões para poder cobrar a equipe para dar aquilo que a população precisa. Eu estava querendo compartilhar aqui com os ouvintes. Numa segunda-feira, eu passei numa praça, não era uma praça grande, era uma praça pequena, média, e tinha uma equipe grande fazendo o corte do mato lá. Passei na terça-feira, a mesma equipe na mesma praça. Na quarta-feira, a mesma equipe na mesma praça. Aí eu não tive dúvida, não era possível que o subprefeito não acompanhe que as empresas contratadas, que são pagas com dinheiro público, elas tenham produtividade, né? Então, como eu tenho sítio, eu tenho exatamente a noção do que é você cortar um mato e quanto tempo você gasta para isso. O que eu pedi para fazer? Duas coisas. Exonerar o subprefeito porque não acompanhou a produtividade da empresa. E segundo e importantíssimo, que eu quero já deixar um recado para todos os fornecedores da Prefeitura de São Paulo, pedir para abrir uma investigação na nossa controladoria para ver se essa empresa estava ali, de uma certa forma, fazendo o que a gente chama de corpo mole na produtividade do serviço da cidade. Então, a controladoria está fazendo apuração com relação a isso e vai, evidentemente, ao final da apuração, fazer ali a punição com relação a essa falta de produtividade. Pinheiros, sábado eu estou numa reunião, quando eu desço, está lá uma rua cheia de folhinha seca, eu olhei as árvores, folhas verdes, falei, essa folha está seca é porque já está muito tempo sem varrer. Fui acompanhando, chego no bueiro, bueiro entupido, fico lá, pedi que a equipe fosse para o local, eu não sairia do local até a equipe chegar lá e arrumar. Nesse meio tempo começa a chover e fazer ali um espelho d'água, um alagamento. Então é óbvio que eu sou tão cobrado e tenho que ser cobrado, né, por vocês, a imprensa, pela população, não dá para aceitar uma coisa dessa. Então o subprefeito que não acompanha um bueiro entupido e toma as providências, eu tenho que demitir. Então é natural isso, eu não vou aceitar que ninguém que não esteja correspondendo à altura da cidade que vá permanecer no time da Prefeitura de São Paulo. E agora tem essa questão fundamental, cara, que você levantou. O que a gente percebeu? Muitas empresas que são da construção civil, a cidade está vivendo, graças a Deus, um boom de muitas obras, né? Porque a cidade está desenvolvendo, gerou o maior número de empregos do Brasil, e aí tem muitas obras. E as empresas de concreto vão lavar, despejou o concreto na obra e depois vai lavar o caminhão, deixa escorrer o concreto ou a nata de concreto para o bueiro, aquilo seca e prejudica ali que a água flua no bueiro. Eu falei com o presidente do Secov, né, o Rodrigo Luna, ele fez um comunicado a todas as empresas e eu pedi que todos os fiscais façam fiscalização e autuem e multem as empresas que estão tendo esse comportamento irresponsável com a cidade. Então, se alguém vê um caminhão de concreto jogando concreto no bueiro, por favor, ligue no 156 e denuncie que nós estamos com a equipe preparada para poder fazer a autuação. E mais do que isso, eu já faço aqui um apelo para que as empresas tenham responsabilidade, que não joguem ali o resíduo do seu concreto nos bueiros, porque isso acaba gerando um impacto muito ruim. Entre janeiro e março chove muito em São Paulo. E esse ano, especialmente, a gente está tendo um volume de chuva maior do que o normalmente esperado. Então, a gente precisa estar se preparando com relação a isso. Eu fiz muitas obras de microdrenagem, mas se a gente tiver o bueiro entupido,
a gente vai sofrer problemas e é algo que a gente precisa só compartilhar com as pessoas, cada um dê a sua contribuição e que a gente possa também não jogar lixo, né? Nos córregos, bueiros, as pessoas... Tem córrego aí que estão jogando no sofá, fogão. A gente está recolhendo o lixo dos córregos. Tem sido vergonhoso para uma cidade de pessoas tão dedicadas, apaixonadas por São Paulo, jogarem lixo na rua. Então tem essa questão do concreto, mas também aproveitar aqui, pedir para a população, né, varrer a sua calçada, jogar o lixo no saco de lixo e não deixar o lixo ir para o bueiro ou para os córregos. A gente tem os ecopontos, está no site da prefeitura, o endereço dos ecopontos, são locais que recebem todo tipo de material. Se você tiver ali um resto de obra, tiver um sofá, um colchão, que você precise fazer com que seja dispensado, leve nos ecopontos da cidade de São Paulo que nós vamos dar a destinação correta.